Graça e paz a todos. Boa tarde a todo mundo. Deus abençoe a cada um, a cada homem, cada mulher, cada pessoa que sempre está conosco aqui na nossa live do meio-dia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. E nós estamos para mais uma live do meio-dia. Nós estamos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós estamos numa série de estudos sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E nós já estudamos até aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, a natureza do Espírito Santo. Nós estudamos que o Espírito Santo possui os atributos da personalidade, que são intelecto, capacidade para saber, conhecer, sensibilidade ou emoção, capacidade para sentir, afetar e ser afetado. Vimos também que o Espírito Santo possui volição ou vontade, capacidade para decidir. Vimos que o Espírito Santo possui autoconhecimento e autodeterminação. Ele tem conhecimento de si, conhecimento do outro, sabe distinguir entre ele e o outro, que são os atributos da personalidade. Nós vimos também que o Espírito Santo, ele é utilizado pronomes para a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos que Jesus sempre se refere ao Espírito Santo com pronome ele. Na verdade, na língua grega, o pronome ele é utilizado por ekeinos, que não é bem um pronome pessoal, mas é traduzido na nossa língua como pronome pessoal. Nós temos um pronome também que é autos, para ele, certo? E o que acontece? Jesus chama de ele, quando ele vier. E o Espírito Santo, referindo-se a si mesmo, chama-se eu. Diz a Pedro, vá com eles, os servos de Cornélio, não temendo, eu os enviei. Nós vimos que o Espírito Santo, nós estamos nesta parte agora, que o Espírito Santo, ele sofre ações pessoais. Ele tanto pratica quanto ele sofre. Então nós começamos com as que ele sofre ações pessoais, certo? Então só me dê um minutinho. Então ele sofre ações pessoais. Isso significa que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós já vimos que das ações pessoais que o Espírito Santo sofre, ele pode se mentir ao Espírito Santo, só não pode enganá-lo, pode se resistir ao Espírito Santo, pode se entristecer o Espírito Santo. Então são ações que ele sofre que revelam a sua personalidade. E o nosso estudo aqui é um estudo que não se limita à parte acadêmica, à parte teológica, teórica, mas tem por finalidade, Alenilton, Deus abençoe, o Júnior, tem por finalidade também mostrar
aquelas pessoas que estão conosco, o Ian, meu amigo, meu irmão, um amigo de todas as horas, um irmão mais novo que eu ganhei na vida. Essa vida nos reserva coisas boas. E o Ian é uma destas coisas boas, um amigo, uma espécie de filho para mim, de amigo muito especial. Ian, você é uma bênção de Deus, e eu louvo a Deus. O Ian, irmãos, ele não perde uma aula, ele não perde uma live, a não ser que ele tenha que estar em algum trabalho da igreja dele. E me ajuda demais, me ajuda demais. Então, eu louvo a Deus por sua vida, meu irmão. Você é um presente de Deus na minha vida e é muito querido e muito caro para mim. Então, nós temos aqui, não entristeçais o espírito. Nós vimos ontem. Então, nós temos essa parte acadêmica. Nós não podemos negligenciar a parte acadêmica. Mas também nós não podemos ensinar só a parte acadêmica e deixar que o aluno vá e descubra que a prática é completamente diferente daquilo que ele aprendeu na parte acadêmica. Eu tive um amigo, um pastor muito especial, muito conhecido, muito amigo, que a gente estava conversando e ele disse: Gilberto, eu saí da faculdade de teologia falando hebraico, sabendo grego, e fui pastorear uma igreja onde os irmãos falavam pro mod, pro quê? E ele disse: eu me vi completamente perdido. Tem um pastor de uma grande igreja aqui no Ceará, né? Eu vou citar o nome porque, além de ser uma palavra honrosa, e ele disse isso, foi o meu querido irmão, um pastor admirável, pastor Armando Bispo, da Igreja Batista Central. Ele disse que fez vários cursos, e quando ele foi pastorear, ele tinha que descer para o nível do povo. Não dava para falar de igual para igual. Porque você desce, mas não fica lá. E aí, fecha aspas, do que o meu querido pastor, a quem eu mando um abraço bem grande, nobre, querido pastor, servo de Deus vivo, Armando Bispo, um abraço, um beijo no coração. Para também os irmãos aí da Igreja Batista, Central, o Nelson, meu amigo, Nelson Massambani, Deus abençoe, Nelson. Então, o que acontece? Nós, geralmente na faculdade, qualquer faculdade, a gente passa para as pessoas as informações, mas a gente não treina estas pessoas para a prática, para o dia a dia. Então, qualquer pastor que se academizou, que estudou profundamente, que levou a sério a teologia, porque muitos cursos de teologia é mais uma escola dominical com outro nome. A gente só vê a nossa teologia e olhe lá, e mal vista, com textos tirados dos seus contextos, dentro de umas apostilas que outros já fizeram e que quem lê só repassa, que muitas vezes nem entendeu, diz o que está ali e pronto. Então, quando você resolve mesmo se aprofundar, estudar a palavra de Deus a sério e conhecer o Deus da palavra, porque nós não estudamos a palavra, nós buscamos na palavra o Deus que se revela através dela. Deixamos isso bem claro em todos os nossos estudos. Nós não somos estudantes da palavra. Nós buscamos a Deus dentro da palavra. A palavra não é um fim. Ela é um meio. Quando a palavra de Deus é um fim, a pessoa fica discutindo
para ver se ele é calvinista, arminiano, ou agora que está em voga o molinismo, que é um meio termo entre o calvinismo e o arminianismo. Então as pessoas criam até grupo para brigarem, para discutirem, né? Porque não amadureceram ainda. Então o nosso objetivo aqui é tratar as coisas de forma acadêmica, mas mostrar como nós podemos aplicar isso na prática, no nosso pastorado, no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa experiência em todas as áreas da vida. E principalmente para nós. Porque quando nós lemos a Bíblia, temos que ler para nós e não para os outros. Os outros vêm em segundo plano. Então, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, 5 é a nossa leitura de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Na versão corrigida tem assim: não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos do mal. Isso aqui no texto original é um parágrafo. Infelizmente as nossas Bíblias colocam um embaixo do outro, e aí a gente não vê a ideia total do que Paulo está falando. Senhor nosso Deus e Pai, entramos em Tua presença mais uma vez para meditarmos na Tua revelação, que é a Tua palavra, para falarmos a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo, e nos colocamos reverentemente diante de Ti, diante do Teu Espírito, para implorar, suplicar, pedir a Ti que em nome de Jesus derrame sobre nós a unção, a inspiração do Espírito Santo, para que nesta tarde tenhamos um estudo que venha edificar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ajuda-nos, ó Deus. Coloque em nossa boca as palavras, coloque, Senhor, em nossa cabeça a inspiração do céu, para que a gente possa ser porta-voz do Senhor e boca de Deus na terra, e que tudo redunde em glória e louvor para o Teu nome. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam benditos eternamente. Pai, nós rogamos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então hoje nós vamos falar, nós já vimos que não entristeçais o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre não extinguir o Espírito Santo, ou não apagar o Espírito Santo. Paulo diz assim, nesse texto: não apagueis o Espírito. Então ele vai usar uma metáfora. E essa metáfora é a metáfora do fogo. Sempre o Espírito Santo está associado ao fogo. E Paulo vai usar uma metáfora, uma comparação. Ele vai comparar o Espírito Santo com fogo e nós, como seres que podem alimentar este fogo ou apagar este fogo. Então, ele vai falar em todo um parágrafo. As Bíblias de tradução católica, elas têm uma dificuldade para a gente memorizar, porque elas trazem os parágrafos. Então, o versículo está no meio do parágrafo. As nossas Bíblias protestantes, elas têm uma facilidade para memorizar, porque vem um versículo embaixo do outro e
muitas vezes ignora-se a questão do parágrafo. Mas em compensação a gente perde muito. A gente ganha na memorização, na facilidade para achar, mas a gente perde muito na questão de ver o todo, né? De ver o parágrafo todo, qual é o assunto, princípio, meio e fim daquele parágrafo. E aqui nós vamos tentar ver o parágrafo e não apenas uma parte, porque Paulo ele tinha um estilo próprio de escrever em frases curtas e diretas. Talvez porque naquela época custasse muito caro para você escrever uma carta. Então Paulo usa um sistema de frases curtas. Por exemplo, ele diz assim: orai sem cessar, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Então, é possível extinguir ou apagar a obra do Espírito Santo. Isso nos mostra que ele é uma pessoa, né? Então, Paulo diz: não apagueis, não extingais a obra do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Na versão corrigida, ele diz assim: não extingais o Espírito. Na Ara, traduz por não apagueis o Espírito. E aí ele diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Então, apagar o Espírito vem desta palavra aqui, esbenime. Significa apagar, mas aí tem entre colchetes, entre parênteses, fogo. Extinguir, metaforicamente, é usada para sufocar, abafar ou suprimir. É uma ação contra a obra do Espírito Santo. E eu coloquei aqui o que o Diney, ele diz que esse pecado, essa maldade contra o Espírito Santo é bem ampla. E ela envolve, de modo geral, a supressão do fervor espiritual da comunidade de Deus, do povo de Deus. Em palavras positivas, trata-se do chamado em manter o fogo do Espírito aceso a todo custo em nossos corações, em manter abertos os canais da fé, da resposta obediente e da devoção regular. Então, o que é extinguir o Espírito Santo? Extinguir, em primeiro lugar, não significa, nós vamos dizer em primeiro lugar o que não significa acabar com o Espírito, não significa destruir o Espírito, isso é impossível. Mas, o que significa então? Significa sufocar a sua obra, significa apagar a sua obra, significa rejeitar a sua obra, significa não alimentar aquilo que ele faz. Assim como o fogo, ele precisa de alguns elementos para continuar. Por exemplo, se você tirar o oxigênio, o fogo se apaga. Se você deixar de colocar lenha, o fogo se apaga. Se você quiser aumentar o fogo, você tem que colocar combustível.
O fogo não acende em qualquer lugar, ele não acende em coisas molhadas, né? Então, assim como o fogo natural, Paulo agora vai usar uma metáfora, porque ele sabe, está consciente de que as pessoas, elas compreendem isso. Paulo é judeu, e sendo judeu, ele usa uma linguagem fenomenológica. Pastor Gilberto, o que é isso agora? É que o judeu escreve descrevendo o que está vendo. Nós muitas vezes queremos entender a Bíblia com a nossa mente, com a nossa cabeça ocidental. Isso não dá muito certo. Nós temos que tentar entrar na cabeça do judeu e pensar como tal, para poder interpretar a mente do judeu. Por exemplo, para um judeu, como eu disse, ele descreve do ponto de vista fenomenológico. Então, a Bíblia tem que ser entendida desse ponto de vista. O judeu, ele não é muito da subjetividade, de começar a imaginar para escrever. Não, ele quer descrever em palavras aquilo que ele está vendo. Então, é uma coisa maravilhosa, porque ele traduz em palavras aquilo que ele está vendo. Por exemplo, quando você pega a primeira parte do Gênesis, né, e você vai ler lá no hebraico, tem assim, Bereshit bara Elohim, ve'et hashamayim, ve'et haaretz, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas tem, no hebraico tem 3 preposições, be, que, le, que eu até brinco com os meninos, é o be, que, le, né? O be é em, né? Então, quando ele diz assim, Bereshit é em o, e Rosh é cabeça. Porque o judeu, ele via o parto, não é como hoje, né? Que só quem tem muito dinheiro vê o parto. Então, o marido judeu, a família judaica, ela via o parto. Então ela sabia que a primeira coisa que aparecia, que surgia na hora do parto, que era a coisa mais importante, que era a hora que a vida estava vindo ao mundo, a primeira coisa que surgia era o Rosh, a cabeça. Então a cabeça se tornou uma palavra usada para tudo que é primeiro, para tudo que é início. Por isso ele diz assim, na cabeça, ou Bereshit, no princípio, no nascimento, na origem. Por isso que vai dizer que o homem é o cabeça. Por isso que vai dizer que Jesus é a cabeça. Então o judeu, ele fala descrevendo. O menino está nascendo e ele está descrevendo que ali é o princípio. Durante o nascimento, o que ocorre é o nome do menino. Por exemplo, a mãe de Benjamim, ela está sofrendo as dores do parto e ela vai morrer. O parto é difícil e aí ela bota o nome do menino de Beniani, que aí traduzem na nossa Bíblia por Benoni, quer dizer filho da minha dor. Por quê? Porque o judeu descreve o que está acontecendo. Ela estava com dor, então ela não podia botar filho da felicidade. Hoje os evangélicos querem dizer que o menino é uma desgraça, que o menino é uma praga, e dizem que esse menino é abençoado. Oh povo, só Jesus tem misericórdia. Então o que acontece é que aquela mulher está descrevendo o que ela está sentindo. Aí o pai, para mudar a realidade, para que aquele menino não cresça traumatizado, com um peso nas costas, de que a mãe morreu durante o parto, muda para Beniamim, que a gente traduz por Benjamim, quer dizer filho da minha destra.
Mas isso não tem nada a ver com autorização para mudar de nome. Isso eram profecias tipológicas a respeito do Cristo, que na cruz é o filho da dor, mas que depois vai ser o filho da mão direita, na ascensão e glorificação. Mas nosso trabalho aqui não é esse. Então, nós vamos tentar entrar na cabeça do apóstolo Paulo. É isso que a gente faz na interpretação da Bíblia. Então, sabendo isso, que o judeu sempre... Então, o judeu, quando via, por exemplo, fartura, quando ele via os rios cheios, a abundância de chuva, as árvores todas florescendo, produzindo, ele dizia assim, as árvores do campo batem palmas. Os rios cantam e as árvores batem palmas, porque eles estão vendo as ondas correndo, como nós dizemos aqui no Ceará, o aguaceiro, a grande quantidade de água. Então ele vai vendo e descrevendo para nós. Então leia a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo. Quando é escrita por um judeu, você vai perceber que ele está descrevendo o que ele está vendo. Então Paulo chega agora e, como o Espírito Santo, o nome já diz, é um Espírito, então só podemos ver a sua obra. Jesus já comparou o Espírito Santo a um vento, e disse, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo faz o que ele bem quer. E ele diz, ouves a sua voz. Nós ouvimos o som. Como é bonito o som. Aqui onde eu moro tem hora que o som faz... bate na janela, é maravilhoso. Certo? Quebra muitas janelas. Tem gente aqui que já perdeu janela de vidro por conta disso. E o que acontece? Jesus disse, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a obra do Espírito é algo invisível, certo? Que ocorre dentro de nós, que nós percebemos os efeitos, mas que nós somos incapazes de perceber a causa, só os efeitos da ação dele em nossa vida. Então o que acontece? Paulo agora, sendo judeu, então ele está descrevendo o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, ele descreve como um fogo. E ele diz que nós podemos apagar ou ampliar esse fogo. E aí ele faz uma exortação, não apagueis o Espírito. Então isto mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, como é que está no contexto? Certo? Como é que está no parágrafo em que esse texto foi tirado? Porque eu tenho tentado colocar aqui os textos dentro do parágrafo. Porque ao longo desses 30 anos de ensino, eu descobri que a teologia sistemática, ela carece muito de uma teologia exegética, de uma interpretação do contexto, porque se pinça textos de dentro de um contexto para justificar as doutrinas. E nem todas as vezes o teólogo tem a felicidade de acertar. Então, quando a gente lê o parágrafo, a gente tem menos possibilidade de errar. Então Paulo começa esse parágrafo dizendo, regozijai-vos sempre. Certo? Ele diz, procure ser feliz. Ele começa nesse parágrafo dizendo, olha, alegres. Sempre busque os motivos não para alimentar sua tristeza, mas para alimentar sua alegria. Porque tem gente que mima a tristeza. Tem gente que cria a tristeza como se fosse um filho. E aí alimenta. Já não sabe mais viver feliz.
Tem gente que antes de ser cristão vivia uma vida leve, alegre, feliz, sorridente. Mas depois que ela se tornou cristã, Fernanda, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, Fernanda Leorra, nome bonito, Fernanda, Deus abençoe. Tem gente que mima a tristeza, tem gente que gosta da autocomiseração, tem gente que fica feliz em estar triste, é o paradoxo. A pessoa cuida da tristeza como se fosse um filho. Tudo que ela fala é triste. Ela gosta de falar de tristeza. O assunto dela adoece a gente. Ela fala de médico, ela fala de doença, ela fala das perdas, ela fala das coisas ruins que aconteceram na vida, e ela esquece das milhares e milhares de coisas boas. Por exemplo, nós estamos aqui hoje acordados, nós temos dormido a noite toda, acordado, ter um lar para morar, é motivo de alegria. Nós sermos cristãos, o Espírito Santo ter revelado Jesus Cristo, é motivo de alegria. Então Paulo diz, regozijai-vos sempre. Então Paulo diz, se você tiver que escolher entre a tristeza e a alegria, busque ser feliz. Sinta a leveza da vida. Não se deixe carregar, porque quando você alimenta a tristeza, é como alguém que vai andando e juntando pedras e colocando dentro de uma mochila. Vai chegar uma hora onde você não vai mais poder carregar. Vai chegar uma hora onde você arreia. Vai chegar uma hora onde ou você larga estas pedras, ou você fica com elas. E senta e para. E tem muita gente que parou na vida porque foi enchendo o coração de tristeza, de dor. Então, quando você chega perto dessa pessoa, você só vê dor, você só vê tristeza, você só vê infelicidade, você não vê ela falar de nada que seja positivo. E aí Paulo vai na contramão. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Procure na sua vida motivo para te alegrar. Porque assim você vai estar tirando as pedras da mochila e dizendo, olha, saia. E aí você vai se sentir leve e a vida vai ser mais feliz. E tem horas que todos nós nos entristecemos. Mas aí a gente diz, pai, eu aprendi, pai, eu aprendi. Isso aqui que doeu, que me deixou triste, foi um ensinamento para a minha vida. Então, obrigado não pela dor, obrigado não pelo erro, porque a Bíblia diz em tudo da graça, que eu vou já explicar aqui. Certo? Então Paulo começa dizendo, você quer alegar o Espírito Santo? Você quer lidar com uma pessoa que é maravilhosa? Então procure regozijar-se sempre. E aí ele diz, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Então procure motivos para se alegrar. Gente que é alegre, gente que é feliz, gente que vive de boa, gente que pode transmitir para você alegria, felicidade. Você pode sair dali balsificada, que você pode sair dali assim energizada, fortalecida, com alegria, sorrindo. Eu não creio naquela espiritualidade que faz assim, que fecha os olhos, onde a pessoa não sorri. Isso não é espiritualidade, isso é hipocrisia muitas vezes. E aí Paulo diz, além de você procurar motivos para se alegrar, e não vai faltar. Se você procurar em Deus motivos para se alegrar, se você procurar coisas que te alegrem, porque depende de onde você está. Tem gente que gosta de programas que deixam a pessoa triste. Tem gente que gosta de programa que é só de morte. Tem gente que só gosta de violência. Critica a Bíblia, mas assiste o MMA. E o cidadão lá termina de quebrar a cara do outro, deixar o outro todo ensanguentado, às vezes desmaiado, e ele diz, graças a Deus. É um paradoxo horrível. E aí Paulo diz o seguinte, orai sem cessar. Ele diz, você quer realmente não apagar o Espírito Santo?
Porque como é que se apaga o Espírito Santo? É deixando a tristeza dominar a nossa vida. É fazendo o céu claro da nossa existência se tornar cinzento. É fechando a cara. É lidando com pessoas que alimentam a tristeza. É procurando fazer dessa tristeza, desses males que aconteceu na sua vida, entendeu? É como se fosse um filho que você vai criando e vai dizendo, oh tristeza, oh bichinha, ah, como a minha dor. E aí essa tristeza, ela vai tomando proporções enormes a ponto de dirigir uma vida. E aí Paulo chega e diz, alegre-se, regozije-se, regozijai-vos sempre. Então, se você quer alegrar o Espírito Santo, quer aumentar este fogo, seja alegre, seja feliz. Se alegre em ler a Escritura, se alegre com gente que é espiritual, com gente que está com a vida em comunhão, em sintonia com Jesus Cristo. Reveja suas amizades, reveja suas conversas, reveja quais são as suas prioridades. E aí ele diz assim, orai sem cessar. Você quer, isso não quer dizer que a pessoa deve orar ininterruptamente, passar 24 horas por dia orando, mas ele diz, não interrompa a sua vida de oração. Assim como a gente precisa comer todo dia, precisa respirar todo dia, nós precisamos orar. Se nós queremos que a obra do Espírito não se apague em nós, nós precisamos ter uma oração continuada. O judeu tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. E é por isso que você vai ver Daniel de frente para o templo. Ele estava na Babilônia, e aí o que ele fez? Ele mediu, mais ou menos, ele observou a geografia, e ele identificou mais ou menos para que lado ficava o templo. E aí ele tinha uma janela que dava para aquele lado, onde ele imaginava ficar o templo de Deus em Israel. Antes de ser destruído, esse templo ficava ali. Então agora esse templo está destruído, mas ele continua orando naquela direção. E aí Daniel ora 3 vezes ao dia. Certo? Então ele tem uma comunhão que nem a perseguição real e a perseguição dos ministros do rei vai impedir esta comunhão. E muitas vezes nós estamos apagando a obra do Espírito, porque falta-nos o combustível, que é a oração, que é uma oração que mova o coração de Deus, que mova o coração de Deus. Porque muitas vezes as nossas orações, eu não sei as suas, mas as minhas, tem horas que eu pergunto como é que Deus ainda ouve. Tem oração que eu acho que deve ser uma chatice para Deus. Nós precisamos urgentemente de mudar, Deus abençoe Robson, a nossa forma de orar, de acender esse fogo, de pedir a Deus que não deixe que a gente apague a obra do Espírito Santo em nós. Que a gente possa orar sem cessar. Que a gente possa orar, mas não orar mecanicamente, mas abrir o coração para ter uma conversa com Deus como um filho conversa com o pai. E à medida em que nós estamos nessa troca, nesta conversa, nesse intercâmbio com o sagrado, com o divino, com Deus, então esse fogo do Espírito Santo vai alimentando a nossa vida. Então você quer saber, quando o fogo está aceso, essa pessoa é alegre, essa pessoa ela é feliz, essa pessoa é leve,
Essa pessoa é alguém que está em comunhão com Deus, em contato com Deus, em sintonia com Deus. A oração não é um fardo, a oração é um privilégio de falar com Deus. Então Paulo diz, orai sem cessar, para que a gente não apague, não extinga o Espírito Santo. E aí nós poderíamos falar um dia inteiro sobre a importância da oração, mas isso nós vamos deixar para um outro momento, onde nós vamos fazer uma série de estudos só sobre oração. E Paulo diz que uma terceira maneira de você alimentar esse fogo, ao invés de apagá-lo, é em tudo dar graças. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a frase curta dele é, em tudo dai graças. Aí ele usa uma conjunção explicativa, para explicar por quê que eu e você devemos dar graça em tudo. Ele diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando ele diz em tudo dai graça, não quer dizer que você levou uma topada, arrebentou o pé, e você está dizendo, ó Pai, obrigado porque eu arrebentei meu pé. Não, não é isso que Deus quer. Certo? O que a gente deve aprender é dizer assim, Pai, obrigado, te dou graças, porque outrora, quando eu levava a topada dessa, o palavrão era enorme, o que saía da minha boca era sujo, imundo, mas agora, eu levo uma topada dessa, o dedo está aí acabado, mas eu não disse mais palavras imundas, a minha boca não saiu mais palavrão. Então não se dá graça pela desgraça, se dá graça pela transformação na nossa vida. Por exemplo, ninguém dá graça pela perda de um ente querido, mas se agradece a Deus pelos anos que Deus permitiu que a pessoa convivesse com aquela pessoa. Porque assim, a pessoa chora por um pai, por um marido que perdeu. Mas aí a nossa tendência é esquecer que a pessoa perdeu há um dia, há um ano, há 10 anos, há 15 anos. Mas isso dói, isso é terrível. Eu tenho amigos que perderam e eu não sei como vai ser quando eu perder minha mãezinha. Mas o que acontece é que a gente esquece quantos anos. Por exemplo, minha mãe vai fazer 80 anos. Há 80 anos que eu desfruto do carinho dela, do amor dela, da presença dela, da beleza dela. Certo? Eu não posso me esquecer desses 80 anos. Eu não posso ser ingrato para com Deus. Abimael, Vera, Deus abençoe. Então ele diz assim, porque em tudo dai graça. Nós temos que dar graça pela salvação, nós temos que dar graça pelo alimento, nós temos que dar graça pelo trabalho. Porque quando você aprende a agradecer, você se torna uma pessoa feliz e uma pessoa melhor no caráter. Porque quem não agradece não é pessoa de bom caráter. O bom caráter, ele agradece tudo, ele sempre diz assim, por favor, obrigado. É aquela velha história, gentileza gera gentileza. Então, geralmente a gente esquece, né? A gente está trabalhando e a gente está pedindo a Deus que a gente seja promovido para poder mandar nas pessoas. E aí a gente esquece de dizer assim, obrigado, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer. A gente esquece de dar graça, a gente esquece que o que a gente tem já é motivo de ação de graça. Mas a gente está mais preocupado com o que Deus ainda não nos deu do que com o que Ele já deu. Ora,
se você não é grato a Deus pelo pouco que Ele já te deu, pouco na sua visão, como é que você acha que você vai ser grato no muito? Porque Jesus diz, quem é fiel no pouco, esse é o princípio da Bíblia. A Bíblia não fala de tudo, mas ela tem um princípio para tudo. Ela diz, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Né? Então, quando você começa a dar graças pelo pão que você tem, pelo alimento que você tem, por mais singelo, por mais simples que seja, que você começa a talvez abrir até a marmita do trabalho, a quentinha, e você começa a agradecer a Deus, mas agradecer a Deus de coração, e dizer, Senhor, muito obrigado. Então, daqui a pouco Deus pode colocar um prato melhor, porque Ele sabe que você vai ser grato. Porque Ele sabe que você vai saber de onde veio. Mas se você abre a quentinha, se a esposa coloca o almoço na mesa e você diz, e você reclama, e você diz isso de novo, e você não aprendeu a ser grato, mesmo sendo pouco, mesmo sendo ovo com arroz, ou uma comida simples aí de onde você está, no Brasil, nesse mundão de meu Deus. Mesmo que seja simples, se você aprende a dar graça no pouco, você vai dar graça no mundo muito. Mas se você reclama no pouco, o muito nunca será muito. Você vai viver insatisfeito. E vivendo insatisfeito e sendo ingrato, você está apagando o Espírito Santo. E todo ingrato, todo aquele que não sabe agradecer o que já recebeu, é alguém que está apagando a obra do Espírito Santo. Porque quando eu e você nos alegramos, quando eu e você oramos, quando eu e você damos graça, nós estamos reavivando esse fogo, nós estamos alimentando essa comunhão espiritual, essa vivência espiritual, essa comunhão com o Espírito Santo. Então o fogo dele arde em nossa alma. É impossível que uma pessoa alegre, feliz, de bem com a vida, que uma pessoa que ora constantemente, continuamente, que uma pessoa que é grata, não tenha a vida cheia do Espírito Santo. É impossível, mas o contrário também é verdade. Apagar o Espírito, extinguir o Espírito, é você viver uma vida de resmungar, uma vida de maledicência, de mal com a vida, falando somente em tristezas, em coisas ruins, deixando as pessoas que estão do lado adoecidas, que ninguém aguenta ficar perto de você. Porque o falar as dores, os males, não vai resolver. O ficar triste por causa da infelicidade da vida não vai curar. O deixar de sorrir, fechar a cara e criar uma tromba não vai resolver. Vai piorar. O deixar de orar, porque geralmente é uma coisa que puxa a outra. A infelicidade faz a pessoa culpar Deus. E achar que não adianta mais orar. Tudo está encadeado. Como elo de uma corrente. Se você dá ênfase às dores da vida, às bordoadas da vida, aos sofrimentos da vida, você vai chegar um momento em que você vai culpar Deus. Em que você vai achar que não vale a pena orar, que você já orou tanto e sua vida só dá para trás. E aí você não tem nada para dar graça. Então você será uma pessoa ingrata, porque você não consegue ver nada para dar graça. Mas o contrário também é verdade. Se você procura olhar as bênçãos de Deus, se você procura viver a vida com a alegria de Deus,
por tudo aquilo que Deus tem dado, e sabendo que Deus tem mais coisas, e não apenas pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é, pela sua comunhão com Ele, pela maravilha dEle, pelo exemplo dEle, pela bondade dEle. Se você é alegre, então você vai ter motivos para orar, para conversar com Deus, porque você está de bem com a vida. Então, é uma cadeia, você vai gostar de estar na presença de Deus, você vai ficar feliz, você vai ler a Escritura e vai se alegrar e vai se maravilhar com Jesus, porque tua mente está limpa, tua mente está abençoada, porque sua mente não está cheia de mazelas. E se você vive em comunhão com Deus em oração, o desdobramento é que você seja alguém grato. É que você já começa dizendo: Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo sono, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo que eu já tenho. Porque se você não é grato pelo que já tem, jamais será grato pelo que deseja ter. Vou dizer de novo, teologia gilbertiana. Se você não é grato a Deus pelo que já tem, jamais agradecerá pelo que deseja ter. Mas quando você já é grato: Pai, eu te dou graças pelos filhos que eu tenho, pelas filhas, eu te dou graças pela esposa, eu te dou graças pela família. O grande problema é porque a gente espera ter tudo para depois dar graça. E aí Deus vai dando, e a gente vai esquecendo. E a gente vai botando na conta. Mas quem ora, quem mantém comunhão com Deus, sente esse desejo, sente essa necessidade de dizer assim: obrigado, Pai, obrigado pelo... Olha, eu não tenho todas as coisas, mas eu tenho muita coisa que Deus me deu. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me deu. Eu sou grato a Deus por todas as bênçãos dEle na minha vida. Certo? E aí ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, se você é feliz, se você procura a felicidade, você vai orar. Se você vai orar, você vai dar graça. Aí ele diz: não apagueis o Espírito. Aí não vai ter como você apagar a obra do Espírito Santo na sua vida. Pelo contrário, você está dando um upgrade, levantando, dando um salto. Upgrade. Então você vai fazer com que a obra do Espírito Santo na sua vida se torne cada dia mais visível. Assim, de forma em que as pessoas possam, nos seus atos, na sua alegria, na sua comunhão com Deus, na sua gratidão, na sua leveza pela vida, ver que o Espírito Santo está ardendo, que o fogo arde. O grande problema é porque as nossas músicas a gente faz só assim, só fica na metáfora. Remova a cinza e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. É uma música bonita, mas não diz como. Não diz que lenha é essa que deve ser. É uma metáfora que morre nela. Então Paulo diz o seguinte: quer avivar tua vida com Deus? Quer levantar esse fogo? Quer ter não extinguido o Espírito, mas avivado na tua vida? Quer a obra do Espírito agindo? Então, se alegre em Deus. Então, se alegre em Deus, seja alegre, seja contagiante. Regozijai-o sempre, ore sem cessar, seja grato. Tenha comunhão com Deus, seja grato. E ele diz: aí sim, aí você não vai apagar o Espírito. Agora, se você é aquele ou aquela que mima, que cuida da tristeza e diz: olha, minha vida sempre foi assim, eu fui isso quando criança, eu sofri isso depois de adulto, e você vem trazendo estas coisas sem nunca ter tentado tratar, e essas coisas às vezes são reais, legítimas, aconteceram de verdade, mas o fato de acalentar essas coisas sem tratar não vai resolver. Vai trazer mais enfermidade, chamada, quando nós chamamos na psiquiatria, de psicossomáticas.
O que são doenças psicossomáticas, para quem não sabe, são doenças que começam na psique, na mente, que começam na nossa interioridade e que acabam afetando os nossos órgãos, o nosso soma, o nosso corpo. Então tem um monte de doença que a pessoa vai ao médico e o médico não consegue perceber, porque elas não são doenças do corpo. Elas não são doenças, patologias orgânicas, elas são patologias da mente. Então, se você vai a um médico há muito tempo e você já tomou todo tipo de medicação e não deu certo, é porque pode ser que essa seja uma patologia, uma doença da sua parte psicológica, que está afetando o estômago, está afetando está trazendo a dor de cabeça, está trazendo insônia, está trazendo falta de apetite, está trazendo ou um ganho de peso ou uma perda de peso. Então você vai precisar de uma medicação para que possa... Tem gente que está ansiosa e ela come. É claro que vai ganhar peso. E aí não adianta ir lá ao médico, porque o problema está na ansiedade. Então o apóstolo Paulo vai falar no desdobramento. Então, se você é triste e alimenta a tristeza, e por alimentar a tristeza, acha que não deve orar, porque já orou bastante, e que não tem do que agradecer, é claro que você está apagando o Espírito Santo. É claro que a obra dele na sua vida está por um fio. Mas se você começa a buscar alegria, começa a pedir ao Espírito Santo me mostra o que aconteceu de bom na minha vida. Espírito Santo, eu quero regozijar-me, eu quero orar, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero descobrir as coisas para que eu possa ser grato no lar. Ah, pastor, é alugado, mas Deus dá o dinheiro no final do mês para você pagar o aluguel, você não está no meio da rua. Grato pelo pão de cada dia, grato pela saúde. Ah, pastor, mas eu não tenho saúde. Grato pela medicação que Deus fez com que alguém desse para você tomar. Grato por estar vivo. Então, quando você é grato, você está feliz. Você está, o Espírito Santo está agindo na sua vida. E aí, o que nós precisamos, ele diz assim, não desprezeis as profecias. Ele diz, quando você é grato a Deus, quando você está cheio do Espírito, você não despreza a voz do Espírito Santo. Você não vive autoimune contra a voz do Espírito Santo. Você está disposto a ouvi-lo, mas você não está disposto a ouvir qualquer profecia. Porque qual é o grande problema? É que em Tessalônica havia profecia de menos. Em Corinto havia profecia de mais. E aí, em Corinto, Paulo vai ter que limitar, vai ter que organizar o culto e dizer, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Para saber se é de Deus, porque a profecia é o único dom que manda ser julgado. Porque a pessoa pode abusar dela. Você já imaginou uma pessoa de mal com a vida, que não ora, que é ingrata, que apagou o Espírito Santo, mas que está dentro de uma igreja? Você já imaginou o tipo de profecia que essa pessoa vai fazer? A destruição que a profecia emitida por uma pessoa desse jeito pode causar? Por isso nós temos que examinar as profecias. Porque tem gente que o que ela fala não veio de Deus, mas veio do seu coração adoecido. Mas veio do seu coração enfermado.
mas é produto do seu coração doente, magoado, rasgado, da falta de comunhão com Deus. E aí é preciso, Paulo diz, não desprezeis as profecias. É preciso a pessoa estar em sintonia com Deus, ler a Escritura para saber, para examinar, vem de Deus, não vem. Tem um grande problema que a gente tem a tendência de ignorar, de achar que nós já sabemos tanto, que nós já somos tão intelectuais, que Deus não fala mais. Mas aí a gente tem que ouvir. E ele diz, não desprezeis as profecias. Ele não diz assim, deis crédito a toda. Tudo que um profeta ou uma profeta disser, vá lá e faça. Ele diz, não despreze. Ouça, examine, veja se vem de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, sim. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não, só isso. Aí ele diz assim, julgai todas as coisas. Olha o que ele está dizendo. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Hoje nós vivemos uma teologia do não. É não. E a pessoa não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Ela apenas deixou. Mas ela deixou porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. Simplesmente alguém julgou por ela. Mas Paulo diz assim, não despreze as profecias, julgai todas as coisas. Julgai inclusive as profecias. E pastor, como é que eu julgo a profecia? De acordo com a palavra de Deus. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai julgar? Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, como é que você vai julgar? Se você não sabe que a palavra de Deus é a maior autoridade e que tudo vai ser, a pregação do Gilberto vai ser julgada pela palavra de Deus, que a profecia vai ser julgada pela palavra de Deus, que tudo vai ser julgado pela palavra de Deus, então eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração. E aí ele diz assim, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ele está dizendo, comece a examinar, comece a discernir entre o que é certo e o que é errado. Comece a você mesmo, não precisa chegar lá para o pastor. Pastor, eu posso usar biquíni ou não posso? Pastor, é pecado fumar ou não? Pastor, pode beber ou não? Paulo está nos chamando à maturidade e dizendo, olha, julgai todas as coisas, examinai. E retende o que é bom. Comece a descartar o que não serve, o que é prejudicial, o que é contrário à palavra de Deus, o que é contrário aos ensinamentos, aquilo que causa dano. Então, toda pessoa que é cheia do Espírito, que não apaga o Espírito, é alguém que cresceu, é alguém que amadureceu, é alguém que busca amadurecer, é alguém que não quer mais ser massa de manobra. É alguém que não quer mais que os outros digam o que ela deve fazer. É alguém que começa a dizer, Senhor, eu quero começar a não depender mais só do meu pastor. De que ele tem que me dizer até com quem eu vou me casar. Não, eu tenho que ter maturidade para, claro, ouvir os conselhos, pedir conselhos na hora certa, em coisas que estão para além da minha capacidade. Mas eu quero também saber distinguir e não ficar naquela zona de conforto. Eu não vou aprender nada, porque na hora que eu precisar, eu tenho lá o pastor fulano, eu tenho o Beltrano. Então eu não preciso crescer. Mas Paulo diz, examinai todas as coisas e retende o bem, ou seja, cresça, amadureça. E aí ele termina dizendo assim, abstende-vos de toda forma de mal. E quando ele termina com essa frase curta, nós temos que ver tudo o que ele disse no parágrafo. Abstende-vos da tristeza, da alimentação à tristeza, da falta de oração. Abstende-vos da ingratidão, de apagar o Espírito Santo, de desprezar falar de Deus, de não dar bola, de se achar prepotente, arrogante.
de não ter critérios para julgar as coisas. E ele diz de não saber escolher entre o que é certo e o que é errado, de sempre estar pedindo a alguém que tome decisões por você. Então ele diz, abstende-vos de todas essas coisas, e abstende-vos de todo o mal. Viviam numa sociedade pagã. Então ele diz, abstende-vos do mal, de todo tipo de mal. E assim fazendo, nós vamos estar não apagando o Espírito Santo, mas acendendo sua chama em nosso coração. E que hoje o Espírito Santo possa falar comigo, com você. E que nessa conclusão desse estudo de hoje, sobre extinguir o Espírito Santo, isso significa que ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele quer lidar com pessoas que se regozijam. Como pessoa, o Espírito Santo age na vida de homens e mulheres que mantêm comunhão com Deus através da oração. Com pessoas que são gratas. Com pessoas que praticam a arte da gratidão. Assim fazendo, nós vamos aumentar o fogo do Espírito Santo ardendo em nós. De pessoas que não deixam de ouvir a Deus. De pessoas que não acham que já sabem tudo. De pessoas que não se tornaram arrogantes, soberbas e bestas, mas de pessoas que estão dispostas a ouvirem e a julgarem. De pessoas que não ouvem todas as coisas e engolem como verdade. De pessoas que não ouvem uma profecia e saem correndo para colocar em prática, sem antes terem testado, colocado essa profecia no crivo da palavra de Deus. Ouviu, e agora eu vou examinar, eu vou julgar todas as coisas. E pessoas que, pela comunhão com o Espírito Santo, aprenderam a ter maturidade, ou desejam ter maturidade, querem ser maduras, querem deixar a dependência do outro, deixar a zona de conforto, dizer assim, o outro aprende por mim. Não, eu preciso aprender. Pessoas que abstiveram-se de toda forma do mal, de tudo isso que é mal. Pessoas que agora, depois de terem a capacidade de separar o joio do trigo, de discernir o que faz bem e o que faz mal, agora elas são capazes de dizer, isso eu não quero mais na minha vida, isso eu vou tirar da minha vida, isso não faz parte dessa nova criatura. E assim nós estaremos tratando o Espírito como uma pessoa. E assim nós vamos estar comungando com o Espírito Santo. E assim o fogo, ao invés de apagar, de extinguir, vai acender cada vez mais e a nossa vida vai ser transformada. Então, se você não é cristão e você diz, pastor, eu vivo assim. O senhor aí contou quase que a minha vida toda. Eu sou uma pessoa machucada pela vida. Eu sou uma pessoa que nunca fui de orar. Eu sou uma pessoa que nunca tive motivos para dar graça. Eu entendi agora que eu estou apagando a obra do Espírito Santo na minha vida, que eu nunca permiti que ele agisse na minha vida. Eu nunca parei para escutar ninguém. Principalmente nas coisas de Deus, eu sempre me ensurdeci. Eu sempre tapei os ouvidos, eu fiz questão de não ouvir. Eu nunca aprendi a amadurecer, a julgar as coisas. Eu me relaciono com coisas erradas, mas hoje eu estou arrependido. Hoje eu quero começar uma vida nova. Então, se você está realmente arrependido, Jesus tem o remédio para você. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para perdoar seus pecados e para conectar você com Deus. Porque a raiz de todos os males espirituais, psicológicos, é a falta de comunhão com Deus. Quando nós
temos a comunhão rompida com Deus, nós somos infelizes, nós não temos motivo para orar, nós não somos gratos, nós nem sabemos do Espírito Santo, e por aí vai. Mas na hora que você conecta com Deus, na hora que você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo e pede a Ele que salve a sua alma, aí começou tudo de novo. Aí Deus entra na sua vida, o Espírito Santo entra, começa a transformar, dá alegria, começa a levar você a orar, começa a levar você a ser grato, e aí a sua vida vai ser transformada. Mas é um processo, Deus não faz assim, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus faz tudo em processo para que a gente vá aprendendo, amadurecendo e sendo transformado. Lembre-se, você viveu 20, 30, 40, 50 anos, 10, 15, aprendendo tudo que era errado, agora vai começar tudo de novo. Então se arrependa e creia, olhe lá para aquela cruz. Imagine agora Jesus sangrando, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia para salvar a mim e a você. E ore onde você estiver. E ore onde você estiver. E peça, Senhor Jesus, perdoa meus pecados e salva minha alma, porque eu quero ser alegre, eu quero manter comunhão contigo, eu quero ter 1000 razões para agradecer. Então, você que está desviado, volte-se para o Senhor agora, onde você estiver. Você que é um crente, que essa palavra falou ao seu coração, e você compreendeu agora, volte-se para Deus em oração. Que Deus o abençoe. Hoje nós não teremos aula, porque eu estarei dando aula na faculdade, e amanhã nós estaremos dando continuidade a esse estudo. Então, se esse estudo abençoou sua vida, se esse estudo abençoou seu lar, então, olha, esse estudo vai ficar aqui no meu Facebook e no meu canal no YouTube, tem um monte. Você pode ouvir os outros. E de segunda a sexta, meio-dia nós estamos aqui. Entre meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, porque às vezes eu tenho que preparar aqui o cenário. Então, eu sempre estou aqui com você, com a graça de Deus, para trazer essa palavra. Então, divulga aí para teus amigos, espalha aí nas tuas redes sociais e diz, olha, todo meio-dia nós temos um encontro com Deus e o pastor Gilberto estará ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. E domingo, 10 da manhã. Domingo, 10 da manhã. Certo? Então não perca, todos os dias aqui. Certo? E nós temos um seminário. Antes de terminar, se você quer amadurecer para poder julgar as coisas, se você diz, pastor, como é que eu vou julgar? Se eu falar para julgar, mas como é que eu vou julgar? Se eu ainda não sei, se você passou a vida toda na sua zona de conforto, esperando que os outros te dessem comida na boca, e você nunca procurou estudar, talvez você que aconselhou tantos filhos a estudarem, que obrigou os filhos a estudar, mas você mesmo não quis fazer, agora tem um seminário teológico à distância, que você pode fazer aí no seu lar, que você pode fazer de duas formas, ou ao vivo, como nós estamos aqui, ou caso você não tenha tempo para fazer ao vivo, você pode com esse zap aí que o Ian, meu amigo, a quem eu agradeço, certo? Muito obrigado por toda a ajuda. Eu sou imensamente e eternamente grato a esse Ian maravilhoso, que sempre me ajuda. O que acontece? Se você quer fazer esse curso, para você aprender, Fernanda, prazer enorme, Fernanda, tê-la conosco. Foi um prazer e eu espero que você esteja conosco, nos abençoando com a sua presença. Que Deus abençoe você e sua família. Então, pessoal, quem quiser fazer um seminário à distância, lá na sua casa, sem sair de casa, você manda uma mensagem para esse zap. Ele diz assim, olha, pastor Gilberto, eu queria fazer o seminário, como é que a gente faz? Aí você manda o seu nome completo e quando é o seminário, quando são as aulas, terça e quinta à noite, segunda-feira e quarta segunda-feira de cada mês. Às 20 horas. Você diz, pastor, mas eu não posso fazer às 20 horas. Fica gravada aqui a aula. Você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você quiser. A aula é de 1h30. Você pode fazer de 15 em 15 minutos, de meia hora.
Você é o EAD, ensino à distância. Você pode fazer aí no celular, nós enviamos o material para você. E os livros que você deve adquirir. Então, você vai crescer na graça e no conhecimento. Então, tá aí, ó, 92037604. Você manda uma mensagem do WhatsApp e eu vou te orientar em tudo que você precisa, né? E vou colocar você num grupo e você vai fazer um seminário e vai dizer assim, agora eu aprendo. Agora eu aprendo. E você vai conhecer uma teologia, que é um estudo acerca de Deus, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida. Experimente, assista uma aula, vai lá no meu canal no YouTube e assista uma aula, ou então, se você quiser, mande uma mensagem para esse WhatsApp e peça uma aula grátis, que eu mando uma aula para você ver, antes de você se matricular, eu mando uma aula para você, é só você entrar, ou então vai lá no meu Facebook, certo? E peça uma aula, diga, pastor Gilberto, eu assisti lá a live do meio-dia, e eu gostei, eu queria assistir uma aula, eu mando para o seu zap, eu mando para você com a maior alegria do mundo. Então, de segunda a sexta, meio-dia nós estamos aqui, e você querendo mais, você quer rever, tem aqui, e tem no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, mas é tudo minúsculo, porque tem um Gilberto Rebouças lá maiúsculo. Então muita gente vai se inscrever no meu canal, se inscreve no dele, certo? Então o meu canal é Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Rosana, Deus abençoe. Então, Deus abençoe. Até amanhã. Não esqueça, 92037604 é o zap para você se matricular no curso à distância, fazer um seminário de teologia à distância e receber no final o seu diploma, mas acima de tudo o conhecimento e poder crescer na graça do nosso Senhor Jesus e fazer aquilo que você sempre quis, aprender de Deus de forma séria. Amém. Deus abençoe. Até amanhã às 12 horas.